Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Cuidando da Comunidade. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Mateus, no capítulo 4, verso 23, que diz assim: Percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Esse texto está falando sobre como Jesus Cristo viveu a experiência do Evangelho, enquanto ele estava pregando aqui, enquanto vivia aqui na terra. O texto menciona que ele ia pela Galiléia, uma região onde as pessoas estavam sofrendo muito. Ele ensinava nas sinagogas e ele pregava o Evangelho do reino, curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. Ele estava no meio do povo. Ele conseguia ajudá-los a resolver os seus problemas porque ele estava junto com eles no meio do povo. O cristianismo, a igreja cristã, depois da destruição de Jerusalém, como mencionamos ontem, ainda teve que lidar com o processo de exclusão que eles sofreram em relação ao judaísmo. Até o ano 70, cristãos conviviam junto com as demais seitas judaicas todos os sábados pela manhã no culto que acontecia na sinagoga. Depois da destruição de Jerusalém, por causa da situação que acabou surgindo com os fariseus, que se tornaram os líderes ou os representantes da nação judaica, que sobreviveram ao cerco, eles não querem mais os cristãos com eles. No contexto da adoração, uma oração era recitada, na qual uma maldição era lançada sobre os cristãos. Os cristãos não podiam mais estar num ambiente desse. Eles começam agora a se estabelecer em comunidades pequenas, nas casas. Agora, ao invés de terem apenas aquele encontro que acontecia às noites, porque o texto bíblico lá de Atos capítulo 2 menciona que eles estavam todo dia nas casas, partindo o pão, mas também no templo e nas sinagogas. Agora, como o templo já não existia mais, a sinagoga estava fechada para eles, o foco principal deles no contexto da adoração eram as casas. Eles permanecem ali. Algumas casas são reformadas e se transformam também em igrejas, aonde eles vão se reunir. São grupos pequenos, não são igrejas, não são ambientes onde cabem muitas pessoas. Cada comunidade é extremamente pequena, mas o espírito com o qual os cristãos vão viver a experiência do Evangelho é o mesmo espírito que havia em Cristo Jesus. Os cristãos, eles eram conhecidos porque aonde eles estavam, no trabalho, no comércio, enquanto estavam organizando a vida deles, eles compartilhavam a sua esperança. Só para você se lembrar que já ontem mencionamos ainda o texto de Plínio o Moço, que era um governador na região da Bitínia, na costa norte da Turquia. Esse camarada, ele vai mencionar que os cristãos estavam conseguindo um acesso muito grande às pessoas da sua comunidade. E por mais que a perseguição estivesse sendo movida contra eles, eles continuavam a agir assim. Não é à toa que existem alguns documentos muito antigos que mostram que o sangue dos cristãos parecia semente. Aonde um deles era martirizado, o outro se levantava no seu lugar, porque o testemunho que eles davam era muito forte. E eles trabalhavam para ajudar as pessoas, para orar por elas, para dar princípios que eles iam aplicar depois na vida prática, tanto no casamento, na educação de filhos, no comércio, na maneira como eles iam se comportar em termos sociais. O cristão mudava, o cristianismo mudava a vida das pessoas. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que ainda haviam alguns males que eram tolerados por conta da maldade da própria geração. Um dos exemplos em relação a isso era a própria questão da escravatura. Quantos indivíduos eram escravos? Existem relatos que mostram que em Roma, que era uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes na época do primeiro século, mais da metade desse público era de escravos, era composto de escravos. O cristianismo não entrou brigando com Roma para poder militar pela abolição da escravatura. Mas o cristianismo acabou com a escravidão no Império Romano.
de dentro para fora. Como assim? Escravos eram convertidos ao cristianismo. Donos de escravos também eram convertidos. Durante a semana eles estavam agindo como senhor de escravos e como escravos na sua vida cotidiana. Aos sábados eles estavam reunidos, sentados um do lado do outro, na igreja, enquanto adoravam o mesmo Deus. E todo o tempo eles eram relembrados. Diante de Deus não existe acepção de pessoas. Todos são iguais diante dele. Não existe escravo ou livre, judeu ou grego. Todos são um em Cristo. E agora, os escravos eram incentivados a obedecer aos seus senhores, a servir os seus senhores como serviam a Cristo. E os seus senhores eram agora exortados de que eles deveriam tratar os seus escravos como irmãos em Cristo. Esse tipo de situação foi minando a própria gênese da ideia da escravatura. Como que cristãos manteriam outros seres humanos como escravos? Se tinham que tratá-los como irmãos? Se não havia nenhum tipo de diferenciação entre um e outro diante de Deus? Você percebe o que foi acontecendo? E esse viver em comunidade da igreja cristã, principalmente no primeiro século, fez com que eles crescessem assustadoramente. O império acabou se tornando cristão. Não é à toa que ali pelo início do terceiro século, quando Constantino está a ponto de poder tomar a cidade de Roma, ele descobre que a cidade de Roma, ela está dividida, aonde metade do seu público é cristão e a outra metade é pagã. Você consegue entender isso? A dimensão desse tipo de situação? Tudo isso porque os cristãos, mesmo diante do fogo cruzado da perseguição, eles decidiram viver firmemente alicerçados em Cristo Jesus no Evangelho. Todas as vezes que resolvemos obedecer a Deus e seguir os princípios da palavra de Deus, nós nos tornamos bênção. Amanhã nós teremos a oportunidade de desdobrar um pouco mais essa mesma ideia. O tema que estudaremos será um legado de amor. Você vai entender por que a igreja cristã fez tanto sucesso, mesmo diante de uma sociedade tão complicada. Hoje, eu e você somos chamados para viver um evangelho puro e simples, aonde as pessoas se tornarão mais importantes do que as coisas, aonde todos são um em Cristo Jesus. Viva esses princípios aonde os seus caminhos te levarem nesse dia. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por saber que somos um em Cristo. E que quando seguimos as suas orientações, nós podemos sim ser transformados e edificados. Ajuda-nos a viver a tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?